E aí, família? Como é que a gente tá, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da saga As Aventuras da Minha Honey Baby. Vem com a mãe. Vai começar as aventuras da minha, da sua, da nossa Honey Baby. E aí, galera? Cada dia num país diferente, pô, tudo tá ligado. Hoje a gente tá aqui na Itália, estamos aqui em Nápoles today. A gente tá aqui em Nápoles, minha gente aqui é uma lombra, viu, pai? É uma lombra, galera. Tá sendo muito doido essa experiência de estar aqui, porque a galera aqui fala muito mais espanhol do que inglês. Isso é muito doido, mas é muito massa, né? Eu acho que é por causa disso, né? Tá muito ligado, tem até essa ligação, né? Óbvio, com a Argentina. E também, como é muito barato viajar para aí, os espanhol, mano, aqui reina, mano. Onde você vai é brasileiro e espanhol. E Argentina. É uma loucura. Mas hoje, gente, brincadeiras à parte, hoje eu vim falar de um assunto, assim, muito assim, que faz muito parte da minha vida, né? Enfim, vocês já sabem que esse podcast é sobre a história da minha vida, basicamente. É como se fosse uma autobiografia falada, pã. E, de verdade, eu acho que tá sendo bem legal, assim, construir isso e pensar nos temas, né? Pensar em como destrinchar a minha vida dessa forma, assim, leve, né? E hoje eu vim trazer o primeiro episódio da saga a espiritualidade da Honey Baby, né? Vamos nessa. Porque, assim, a espiritualidade é uma parada que tá comigo, assim. Tá comigo, né? Não tem pra onde correr, assim. E uma das coisas que guiam a minha espiritualidade, basicamente, é o fato de eu me escutar, assim, né? Tipo, eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma aproximação, assim, muito grande com essa vozinha que a gente tem, sabe? A nossa intuição, sabe? O sexto sentido, sabe? Essa coisinha que fala, ai, Mona, por aí não, por aqui. Ai, bebê, vai pra lá. Olha, diz não ou diz sim, sabe? Eu sempre escutei muito a minha intuição. Quando eu não escutei, deram vários B.O.s. E eu vou falar sobre isso hoje. Porque, assim, todo mundo tem essa mania de falar comigo, assim, tipo, ai, nossa, Honey, nossa, sua vida é incrível, assim, tipo, tudo que você projeta, tudo que você quer acontece, você tem uma parada massa com a manifestação e tal, não sei o quê. E eu quero muito trazer esse tema aqui também, né, sobre, tipo, um mapa mental, sobre essa vibe mesmo mano, de você criar o que você quer, né? Então, eu sempre tive essa parada comigo, assim, e é muito doido que quando eu consegui visualizar que eu já fazia isso antes de saber que isso meio que era uma lei do universo para atrair coisas, eu fiquei muito chocada, né? Tipo, nossa, eu já fazia isso. Foi bem engraçado, porque foi tipo, Mona, então é por isso que minha vida dá tão certo. Agora tudo faz sentido. Eu lembro que uma amiga minha falou, meu irmão, Honey, nascesse com cura pra lua, foi nega. Eu falei, não, mulher, tipo, eu só quero as coisas e eu vou atrás, tá ligado? Tipo, também é isso, né? Você não pode ficar, né, sentada, né? Você tem que fazer alguma coisa, dependendo do que é, né? Você tem que fazer alguma coisa. Se é uma parada que você não controla, aí sim, amor, aí você tem que sentar e relaxar mesmo. Mas se é uma parada que, tipo, faz parte de você, é você que tem que controlar isso, então é isso, é com você. E, de verdade, assim, sobre a minha intuição, galera, é uma parada muito doida, assim, porque desde que eu era pequena, assim, eu escutava umas paradas, tá?
Pã. Ela é esquizofrênica, escutando coisa. Assim, na minha família, a gente sempre teve essa parada, assim, de, tipo, esse lance dos espíritos e tal, não sei o quê. Se você acredita, bem. Se você não acredita, tô nem aí, pai. Cada um acredita no que quer, tá ligado? E, assim, a gente acreditava porque a gente via, né? Pã. A gente via várias coisas, assim, nas nossas casas, assim. Várias coisas, gente. Também vou trazer um episódio falando sobre isso, porque é babado as coisas que a gente via, que eu via quando era pequena, assim. Eu vi muitas coisas, assim, assustadoras, né? Mamô, o que é a Annabelle perto daquela boneca da Eliana? A boneca da Eliana, amor. Isso aqui é... Nossa. Brazilian Horror Stories. Tu é doida. A boneca da Eliana, Mona. Só quem teve sabe as histórias caóticas dessa boneca. Enfim. Mas é isso. Desde pequeno eu sempre escutei umas paradas, assim, muito doidas, assim. E eu tive meio que uns livramentos bizarros, assim, sabe? Tipo, a casa da minha mãe, ela fica numa esquina que é chamada basicamente da esquina da morte, assim. Tipo, muita gente morreu ali. Tipo, muita gente. Porque é uma curva bem fechada. Então, se você faz ela direito, você já corre o risco de morrer. Porque se vem um doido fazendo merda, você morre. Porque ninguém vê, não tem como um ver o outro, tá ligado? E como é id, é mão contra mão, né? Não sei como é que fala. É indo e vindo, tá ligado, né? Então, pode dar muita merda. E já deu muita merda. Tipo, galera bêbada que não vê a curva, tipo... estourou moto já na parede da minha casa, estourou moto na parede da vizinha da frente, enfim, é doideira, assim, e acontece muito com moto, né? Moto, carro, às vezes caminhão, porque derrapa, porque, enfim, a rua da minha mãe também, eu acho que é a única rua do Picep que não foi asfaltada. Por quê? Porque ela deveria ser uma praça, pã. Eu trazendo coisas, né, gente? Ai, prefeitura de Recife, tudo bom? Então, ela nunca foi essa praça e, assim, ela existe, né, no papel, mas ela nunca existiu. Então, ninguém sabe que a minha rua, a rua da minha mãe, né, é uma rua sem asfalto. E por causa disso, tipo, muita areia acumula, né, na pista, né? E, gente, várias vezes, muitos acidentes aí. E teve um dia em específico que eu estava na curva, né? Ia atravessar. E eu só senti, tipo, Rani, atravessa agora. Rani, atravessa agora. E eu atravessei. E não deu, juro, gente, 5 segundos, assim, aconteceu um acidente do lado que eu tava, tá ligado? Tipo, a moto voou, foi tipo... E foi tipo, eu fiquei estatalada, assim. Falei, nossa, e assim, não aconteceu só uma vez. Vamos para a outra. Aconteceu também, eu tava saindo da escola, tipo, sabe quando você uma criança indo para a adolescência, que seus pais falam, agora você pode voltar sozinha, porque você mora a 5 quarteirões da escola. Pronto, isso aconteceu comigo. E no dia 1 que isso aconteceu, eu escutei essa mesma voz falando, Rani, atravessa agora. E eu obedeci, graças ao universo, graças a Deus, graças a tudo, meu amor. Porque, gente, uma batida absurda onde eu estava, tipo, esperando para atravessar, porque eu estava fazendo alguma coisa, eu estava lendo alguma coisa. Eu só senti, tipo, meu irmão, atravessa agora, velho, atravessa. Aí eu fui, nega, aí quando eu olho para trás, eu só escutei quando eu olho para trás, tipo, onde eu estava cravejado de vidro, assim, porque meio que foi uma batida de frontal, e os vidros foram para onde eu estava, que meio que era um fiteiro. Você sabe o que é um fiteiro? Meu irmão, o que é um fiteiro? Porra, uma barraquinha, tá ligado? A gente chama de fiteiro, ou chamava, eu não sei, porque faz tanto tempo, né, minha gente, já Recife, assim, por favor, me perdoem se eu falar alguma merda. Enfim, aí, nossa, essa parada ficou toda destroçada de vidro e pedaços dos carros, né? Nesse lugar, justamente onde eu tava. Aí eu falei, menino, olha, é efetivo, tem que escutar essa voz mesmo, tem que escutar. Aí, enfim, ao longo da minha vida eu fui escutando essa voz e muitas coisas deram certo, tipo, muitas mesmo, assim, tipo, faz isso, não faz. Aí ela fazia, né? Só que, às vezes, a gente é teimosa, né? Assim, isso aconteceu algumas vezes, acho que aconteceu umas 3 vezes. A última foi a mais caótica, assim. A última foi realmente a mais caótica de todas. E foi quando eu falei, realmente, se eu não escutar, eu vou morrer. Pã. E a primeira vez
que eu não escutei foi para uma viagem para o Rio de Janeiro. Rio H2K. Eu lembro que a minha mãe falou: ai, Rani, eu tô sentindo que não é para tu ir. E eu falei: oxe, manhã. Oxe, mãe, dispense, mulher, tá tudo pago já. O ano foi 2015. Só quem conhece sabe, mona. Will the Best. Na época era o number one do comercial. E eu queria muito conhecer esse preto maravilhoso, dançar horrores. Falei, meu irmão, velho, tipo, foi ele, tava o Crazy Hype também. A galera do Dance Hall, nessa época eu era doido do Dance Hall. Aí eu, meu irmão, só a galera monstruosa, tá no Rio H2K e tal. Enfim, fiz um pacote, assim, comprei umas paradas e ia viajar com um amigo meu, tudo certo, taranã. Eu falei, não, amanhã eu vou viajar, amanhã dispense. Ela, tá bom, então. E aquilo ficou em mim, tá ligado? Tipo, meu irmão, Rani, realmente, tu tem que viajar, velho. Aí começou a dar merda, a gente... no sono. Assim, tinha, não sei, sonambulismo, tá ligado? E eu sempre me preparo muito, assim, antes de viajar. De avião, principalmente. E eu deixo tudo pronto, assim, sabe? E eu saio sempre 2 horas antes, não sei o quê. Boto meus alarmes, boto tipo 5 alarmes, e, enfim, porque eu sou bem precavida com viagem, assim. Eu sou freak, né, gente? Ela é nerd, ela é freak. Então, eu sou muito organizada com essas coisas. Aí, no dia de viajar, eu acho que era de 9 horas. Eu acho que eu tinha que acordar de 7, porque eu morava do lado. A casa da minha mãe é do lado do aeroporto de Recife, tá bom, gente? Do lado, tipo, 15 minutos de carro. Muito. Se você for correndo, você chega em 40 minutos correndo. Juro, assim, de moto é 5. E eu falei, não, vou acordar de 7 porque o avião sai às 10. Já tinha feito check-in, já tinha feito tudo. Então tá tudo certo, né? De 7 horas o alarme toca. Minha mãe, ei, Rani, teu alarme, tá na hora de tu levantar. Ela me falou, porque eu não lembro, ela me falou que eu me levantei, olhei pra ela e falei, oxe, manhã, não, eu tô com tempo ainda. Se preocupe não, eu tô com tempo ainda. E voltei a dormir. Eu acordei. Faltando meia hora pro avião sair. Era 9h30 quando eu acordei, de verdade. E minha mãe, Rani, mas eu não tô entendendo. E eu, tipo, mãe, o que tá acontecendo? 50 milhões de chamadas do meu amigo. Que tava já tava subindo no avião. Tipo, Rani, caralho, cadê você? E eu, tipo, troquei de roupa voando, fui pro aeroporto. Só que como eu tinha que despachar uma mala, eu perdi o voo. E tive que comprar outro. Porque eu não ia perder minha viagem inteira, né? Aí já começamos o prejuízo daí. Cheguei lá, me perdi dentro do Morro da Providência. Prazer, Rani. Minha gente, assim, o ano era 2015 e não importa, é favela igual, eu não conheço, tipo, meu irmão, eu tava assim, ó, eu falei, meu irmão, onde é que eu tô? E eu ligando pro meu amigo, meu celular ficou sem rede, eu fiquei sem internet. Minha gente, começou tudo muito errado, assim, tipo, muito errado. Consegui encontrar com meu amigo, mas a gente não conseguiu ficar onde a gente tinha que ficar. A gente foi para outro lugar, eu tive que pagar um hostel, aí já gasta mais dinheiro. Minha gente, eu gastei, tipo, o triplo do que eu tinha que gastar. Do que eu tinha gastado já. Tipo, eu gastei muito dinheiro. E além de eu ter gastado muito dinheiro, tipo, ok, aconteceu as coisas boas. Eu conheci os dançarinos que eu queria conhecer, eu fiz as aulas com quem eu queria fazer. Foi tudo maravilhoso. Porém, na aula do Will the Best, que era a aula que eu mais queria e tal, que eu tinha gravado tudo, não sei o quê, eu deixei minha bolsa num cantinho e acho que eu fui encher minha garrafa de água e voltei. Quando eu voltei, tinham roubado a minha câmera dentro do evento Welcome to Rio de Janeiro. Roubaram minha câmera com, tipo, todas as fotos. Eu não tinha passado as fotos ainda, então, tipo, enfim, todos os registros, porque nessa época eu era professora de dança, então eu registrava tudo e também passava para os meus alunos, né? E meus filhos na época. Meus filhos não, meus alunos que eram meu filho, né, basicamente. Que nessa época a galera já tinha um coloio já comigo.
E quando roubaram minha câmera, aí foi quando eu entendi tudo, tá ligado? Foi tipo, eu falei com a minha mãe, claro que não, poxa, a gente é orgulhosa, porra. Tu acha que eu ia falar pra minha mãe? Só falei depois, né? Mas assim, foi muito caótico, assim, foi muito caótico. E isso, pra mim, veio como um aprendizado mesmo, assim, tipo, Rani, você precisa me escutar, né? E essa foi a primeira. A segunda, assim, foi bem ruim, né? Mas não foi tão ruim quanto a terceira. A terceira foi um absurdo, assim, porque assim, não sei se vocês sabem, mas eu vou contar aqui pra vocês, eu sou a mulher dos 3. Né? Sempre fui a mulher dos 3. Eu vou falar com você uma vez, 2 vezes. Na terceira eu já tô indo embora, né? Eu acho que a minha espiritualidade fez a mesma coisa. Ela falou, Rani, eu avisei 1, 2, a terceira, boa sorte, nega, porque a terceira foi pra se arrombar. E a terceira vai ser uma série especial, porque tem muita gente envolvida nessa terceira desobediência, né? Essa terceira vez que eu não escutei a minha espiritualidade. Não escutei quem estava falando comigo. E, enfim, isso realmente chegou pra mim como uma forma de aprendizado mesmo, tá ligado? Tipo, pô, meu irmão, e aí? O que eu posso fazer, tá ligado? É escutar mesmo. E mesmo você achando que, tipo, não faz sentido naquele momento, vai fazer sentido em algum momento, tá ligado? Tipo, você não vai entender na hora, mas você vai entender depois. Então, eu aprendi muito, assim, né? E o conselho da mãe hoje é, se você não escuta a sua intuição, seus guias, as vozes interiores, sua esquizofrenia, se você não escuta, fique em silêncio um pouquinho que você vai escutar. Tipo, eu sempre falo para os meus amigos que todas as respostas que a gente quer tá dentro da gente. Então, você sempre vai escutar essa voz. Você sempre vai escutar essa voz que vai explicar tudo para você, né? Então, escutem. Se escutem. Acho que é o principal, né? E a partir do momento que eu realmente voltei, porque essa terceira vez foi muito pesada, né? Para eu me recuperar foram, sei lá, uns 2 meses, assim, para eu me recuperar de verdade. Então, quando eu me recuperei, eu voltei a me escutar. E, nossa, a minha vida começou a mudar, assim, de uma forma absurda, assim, tipo, como mágica. Porque as coisas acontecem como mágica. Quando você é autêntico, quando você escuta você, quando você faz as coisas que você realmente quer fazer, que está alinhada com você, alinhada com o seu propósito, e você sabe o que você sabe. Se você me diz, eu não sei qual é o meu propósito, você sabe, nega, você só não quer fazer. Cala a boca e se escuta, que está aí dentro, tá? Esse é o recadinho da mãe de hoje. Assim a gente encerra esse episódio sobre a espiritualidade, porque vai ter muitos outros, tá bom? E é isso aí, galera. A gente sobreviveu a mais um episódio. Rebecanta. A gente e a gente sobreviveu na Itália. Opa, tá ligado, né? A gente tá aqui em Nápoles, napolitana. Vou ali comer minha pizza. Tá bom, familiar? Porque é isso, a gente treina pra isso, pum. Tu não tá ligado? Vejo vocês no próximo episódio. Um cheiro da sua Honey Baby.